A gente agradece a participação. Canídia também apareceu por aqui. Bom dia, Panoc, companhia. Abraços, meus queridos. Bom dia, Canídia. Bom dia. Ele mandou uma figurinha do Palmeiras aqui. Tem muito palmeirense feliz. Muito oportuno, aliás. Mandando aqui figurinha do Palmeiras para desejar bom dia. Seu Elzio foi o primeiro, tá ligadinho conosco por aqui. Agora sim, 9h08 e tá na hora do nosso CBN Empreendedorismo por aqui. A gente já adiantou no início da nossa edição que hoje o tema em pauta seria cultura organizacional, e eu confesso que eu tô curiosa, Pedro, para nossa conversa de hoje com o professor Ali Badawi Júnior. Estamos, né? E certamente os ouvintes que estão aqui na nossa companhia também querem conhecer um pouquinho mais sobre isso, mas vamos primeiro dar bom dia. Bom dia, professor. Veio lá de Rondonópolis, inclusive hoje de madrugada, chegou, fez boa viagem, tudo certo? Tudo tranquilo. Bom dia, Camila. Bom dia, Panoc. Bom dia, Pedro Damasceno, Caio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. É isso, estamos todos curiosos por aqui, professor. O senhor nos falava, né? Cultura organizacional, e a gente quer começar entendendo, né? O que é essa cultura organizacional, como é que ela se aplica nas empresas e empreendedores que estão nos acompanhando aqui nessa quinta do empreendedorismo. Quando a gente fala isso, o que isso quer dizer, professor? Eu diria que a cultura organizacional é a coisa mais importante a ser construída num negócio de sucesso. O que é cultura? Cultura é, de maneira bem simplista, tá, Camila? É o nosso jeito de fazer negócios. Pode ser, imagina o seguinte, eu tenho uma empresa aqui do lado, o meu concorrente, mesmo ramo, mesma atividade, mesmo produto. É uma outra empresa, uma outra cultura, um outro jeito de fazer negócio. Então imagina o seguinte, a nossa empresa atende bem ou atende mal? Tem a ver com a cultura. A nossa empresa respeita o tempo do cliente? Tem a ver com cultura. A nossa empresa cumpre o que fala? Tem a ver com a cultura. Certo? Então a gente fala muito assim, tem empresa que atende muito bem. Por que atende bem? Porque faz parte da cultura da empresa atender bem. Puxa, tem empresa que não está nem para o cliente. Por quê? Faz parte da cultura da empresa, não está nem aí para o cliente. Ou seja, o que vai fazer com que uma empresa tenha sucesso ou fracasso tem a ver com a cultura empresarial. Isso reflete, então, na captação de clientes, efetivamente, professor? Isso reflete em absolutamente tudo. Na retenção de funcionário, na atração de funcionário, na atração de cliente, na retenção de cliente, na geração de lucro e na prosperidade. E em termos do ponto de vista dos funcionários, como é que funciona essa organização? Ok, então agora vamos entrar ela no processo, né? Se eu fosse fazer uma boa analogia, Panoc, eu diria que a cultura é como se fosse uma fogueira, uma chama, ok? O nosso jeito de ser. E quanto mais próximo dessa fogueira as pessoas da empresa estão, mais elas estão inseridas nessa cultura. Nesse contexto. Te dar um exemplo simples, tá? Para quem está nos ouvindo agora, né, principalmente os homens, né, quem serviu o exército sabe que o exército tem o quê? Uma cultura, né? Não estou dizendo que é certo ou errado, mas funciona, né? Eles pegam lá 600 guris de 19 anos e em 15 dias está todo mundo numa fila só, certo? Porque funciona. Não estou dizendo que é certo ou errado, né? Mas já tem 300 anos e está dando certo, né? Sim. Mas vamos aqui, tá? O que acontece? Quando alguém contrata um funcionário, esse funcionário, quando ele vem para dentro da empresa, ele não vem zerado. Ele vem o quê? Com toda a visão de mundo dele, tudo que ele já aprendeu. Se ele trabalhou na outra empresa, a cultura da outra empresa. Quando ele chega aqui, ele vai descobrir que a nossa empresa é diferente. Eu não estou dizendo que ela é melhor ou pior, ela é diferente, porque tem a ver com a nossa cultura. E aí é função do líder trazer esta pessoa para dentro dessa fogueira. E o que nós vamos perceber, tá? Que algumas pessoas realmente estão no cerne da fogueira. Elas são o que nós queremos que as pessoas sejam. Outras pessoas estão ao lado da fogueira. Algumas coisas elas são, outras coisas elas não são. E nós vamos perceber que algumas pessoas simplesmente não são. E qual é a função do líder em relação à cultura? Primeiro, ele tem que ser o cerne da cultura. Eu não posso esperar que as minhas pessoas sejam algo que eu não sou. E segunda coisa, é função dele trazer as pessoas para dentro da cultura, para dentro da nossa fogueira. Então, se você é um líder e você não consegue refletir isso, né, para aquelas pessoas que você influencia, tem alguma coisa errada? E não eu diria até que nem seria o líder, né? Ele está numa posição de líder, mas ele não é o líder. Tá? O líder é o guardião da fogueira, o guardião da cultura. Se ele não consegue fazer isso, simplesmente ele está no lugar errado.
Então, um dos questionamentos, inclusive, professor Ali, que o senhor falava ali nos nossos subtemas é a questão da responsabilidade, né? Quem é o responsável por essa cultura organizacional? Então, é o chefe, é o empreendedor, o líder, é ele que tem que dar todas as diretrizes para os seus colaboradores ali? Foi ele que acendeu a fogueira. Quando ele resolveu abrir um negócio, quando ele resolveu empreender, ele foi lá e o quê? Acendeu a fogueira. No começo, às vezes, era ele e Deus. Era uma fogueirinha. E ao longo do caminho, vamos dizer que a empresa foi dando certo, essa pessoa foi crescendo, e de repente tem 20, 30, 40, 50, várias filiais. E aí naquela filial lá na outra cidade, tem que ter a mesma cultura da onde começou com o fundador. Isso é um dos pontos, inclusive, a gente lia alguns textos, né, Panoc, que falava sobre essa questão, né, esse tema, essa cultura organizacional, e um dos tópicos que a gente destacou aqui, inclusive, professor, falava justamente isso. Muitas vezes o empreendedor começa a sentir as dores relacionadas à cultura organizacional quando a empresa cresce em velocidade alta e o calo aperta, né? Como é que é isso, professor? A gente, né, pensando ali do lado do empreendedor, eu tenho um empreendimento pequenininho, tô conseguindo manter ali a minha identidade, a minha cultura, consigo abraçar todo mundo, mas aí eu cresço e é no momento justamente de crescimento que impõe as maiores dificuldades, né? Como conseguir manter essa cultura mesmo quando a gente, né, tá em expansão, quando a gente começa a ser um grupo grande, por exemplo? Então vamos lá. Como é que uma empresa morre? Ela morre ou afogada ou morre de sede. O que é morrer de sede? Uma empresa que não cresce, uma empresa que não vende. O que é uma empresa que morreu afogada? Uma empresa que cresceu rápido demais. Então, tão perigoso quanto não crescer é crescer muito rápido. Porque quando eu cresço muito rápido, uma das coisas que eu mais corro o risco de perder é a cultura. E aí o que acontece? Imagine uma empresa pequena que tem uma cultura forte. Vários dos nossos ouvintes, né, conheceram empresas que quando começou era muito legal. Olha, eu adorava ir lá. Puxa, mas depois que crescer parece que o trem desandou. Por quê? Depois que crescer perdeu a cultura. Perdeu o jeito de ser. Perdeu o DNA. É a mesma coisa que a identidade da empresa. A identidade. A cultura tem a ver com o DNA, com a nossa identidade. Tá? Então, vamos falar aqui sobre uma referência. Detalhe, isso não é uma referência para Cuiabá, tá? Isso é muito sério, tá? Isso é uma referência para o Brasil. Nós temos um mercado aqui chamado Big Lar, certo? Isso é um fenômeno, tá? Gente, o Big Lar não é nem anunciante da CBN, né? Não sei se é. Não sei como é que tá, não importa. O Big Lar é extraordinário para quem quer entender cultura organizacional. É porque em alguns momentos a gente acaba, né? É inevitável dar alguns exemplos, né? Quando a gente vai falando de alguns assuntos, né, professor? E é isso, então. À medida que você vai crescendo, você vai tendo desafios para manter a cultura. Uma coisa é ter a cultura do dono dentro da mesma sala com o dono. Outra coisa é manter a cultura do dono numa filial a 500 quilômetros de distância, com uma outra realidade e tudo mais. Então, quando você tem uma cultura forte, e aí como é que eu faço para poder crescer e não perder a cultura? Eu tenho que formar pessoas dentro da minha fogueira. Explica isso, Ali. Imagina o seguinte, tá? Chegou, eu vou dar um exemplo bem simples, tá, gente? Para todos que estão nos ouvindo agora, e para quem é empreendedor, por favor, preste muito atenção nesse exemplo. Imagine que eu tenho uma equipe, tá? E eu não vou dar nomes para não ter, eu vou dar números, tá? Número 1, número 2, número 3, número 4. A número 1 é a nossa líder, extraordinária. Ela é o que nós queremos que as pessoas sejam. Número 2, número 3 são pessoas muito boas. E número 4, apesar de ser novo, ele é bom. Olha só, nós temos uma líder excelente, 2 pessoas muito boas e uma pessoa nova, bom. Ok? Ou seja, uma equipe que, teoricamente, né, quase perfeita. Só que essa equipe ainda tem o número 5, que é um reclamão, né? Certo? O famoso lobo solitário, se fizer sol, reclama. Se chover, reclama. Se fizer sol e chuva, então, estragou com o dia dele. Toda equipe tem um reclamão. E tem o número 6, que é o preguiçoso. Chega atrasado, adora um cafezinho, adora uma fofoca. Ok? E aí o que acontece? Nós temos 6 pessoas, mas temos 4 que estão o quê? Trabalhando. Olha o erro. Tá? E aí essa líder começa a falar para a diretoria, olha, tá ficando pesado, não tô dando conta e tal. E a diretoria, tá bom, contrato mais uma pessoa. E contrato o número 7, o nosso estagiário. O número 7 chegou agora. Pergunta, quem são as pessoas que mais estão trabalhando? O 1, o 2, o 3 e o 4. São, teoricamente, as pessoas que menos têm tempo para dar atenção para quem acabou de chegar. Quem tem mais tempo para dar atenção para o estagiário? O número 5, reclamão, ou o número 6, preguiçoso.
O número 5 coloca a mão no ombro dele e fala assim: seja bem-vindo ao inferno. Se sabe que fria você entrou, senta aqui que eu vou te falar. Pura bucha. E ele começa o quê? A polarizar essa pessoa nova com a visão dele do negócio. E o número 6, que é o preguiçoso, fala: chega aqui, me dá teu número aqui que tem um grupo do WhatsApp só nosso aqui. Só do Baixo Clero. Existe uma fogueira entre 1, 2, 3 e 4, que é uma cultura. Existe uma outra fogueira no 5 e no 6. E essa pessoa nova começa a ser influenciada quem? Pelo 5 e pelo 6. E olha só que interessante, Panoc. 70% das pessoas do mundo são apenas normais. Vou falar de volta. A cada 10 pessoas, 7 são normais. O que é o normal? Ele não é extraordinário e não é um cara muito ruim. Ele é normal, né? No dia a dia até que ele vai bem. Se esse estagiário, ele é um cara normal, está dentro dos 70%, de duas uma. Ele vai falar: essa empresa por dentro é diferente do que eu imaginava por fora. De duas uma. Ou ele fica, e se ele ficar, ele vai ficar influenciado pelo reclamão e pelo preguiçoso, ou ele sai e começa tudo de novo. Se ele tiver nos 10% acima da média, segundo Peter Drucker, 1 a cada 10 pessoas estão acima da média, certo? Ele fala: não, cara, eu quero aprender a trabalhar exatamente como ela, que é o número 1, que é a nossa líder. Mas eu não posso deixar a pessoa que chegou agora escolher em qual fogueira ele tem que fazer parte. A questão principal é o seguinte: quem tem que treinar o novo? A líder, a número 1. Ali, mas ela é a pessoa que mais trabalha. E se ela não fizer isso agora, ela vai trabalhar cada vez mais, até a hora que a estrutura dela vai entrar o quê? Em colapso. Ou seja, quem tem que treinar a pessoa que foi contratada hoje na empresa? O melhor funcionário daquela área na empresa. De preferência, o dono. Uma empresa pequena. Uma empresa grande, o gerente. Ali, mas o gerente tem muita coisa a fazer. Se ele não fizer isso, ele não traz o cara para dentro da cultura. Se ele não traz o cara para dentro da cultura, na hora de crescer, o cara que vai, quando ele cresce, a pessoa que vai para lá com uma outra forma de pensar, com uma outra forma de agir. E aí nós temos várias empresas dentro da mesma empresa. Imagine o que vai acontecer no futuro. Agora, professor, a gente falando aqui para quem está iniciando agora, pretende, né, de repente montar o seu negócio próprio, empreender, você disse da cultura organizacional e é importante. A pessoa, quando de repente abre um negócio, precisa levar em consideração, entender que é imprescindível já começar com essa cultura organizacional na empresa, ainda que seja, você entende que eu tenho organização no sentido de crescimento até 1 ano, mas é necessário já no início ter essa cultura organizacional? No meu ver, a cultura organizacional tinha que ser criado antes da empresa. Antes de eu decidir se eu vou abrir uma empresa A, uma empresa B, uma empresa C, eu tenho que me perguntar: que tipo de empresa eu quero ter? Eu quero ser uma empresa de excelência? Eu quero ser uma empresa que só faz dinheiro, dane-se o resto? Eu quero ser uma empresa que tenha sustentabilidade perene, ou seja, que ela vai estar aqui hoje, daqui 10 anos, 20 anos, que eu não vou estar mais aqui e a empresa vai continuar. Então eu tenho que fazer essa escolha, Panoc, antes de escolher o nome da empresa, antes de abrir o CNPJ da empresa. O ideal é que a cultura venha antes da empresa. A maioria das pessoas vão descobrir esse processo ao longo do caminho, mas normalmente através de tentativas e erros, e muito mais através de erros do que acertos. E professor, a gente está aqui conversando 9h21 com o professor Ali Badawi Júnior e hoje falando sobre um tema muito importante que, segundo ele, é fundamental para todas as empresas, independente se é uma empresa pequena, grande, que é a cultura organizacional. E ainda, lendo um pouquinho sobre esse assunto, professor, a gente, Panoc e eu separamos ali alguns tópicos de alguns textos que a gente foi buscar e tinha algumas perguntas que norteiam essa questão da cultura organizacional e tem uma que nos chamou a atenção também aqui. Havia um certo questionamento no seguinte sentido: nossa cultura é missionária ou mercenária? Estamos aqui para ganhar dinheiro e ser eficientes ou por uma causa? Como é que é isso também? São perguntinhas que a empresa tem que ir respondendo, o dono tem que ir respondendo para formar essa cultura e isso aqui é um ponto importante também? Determinante, tá? Porque é o seguinte, a maioria das empresas que eu conheço, tá? Posso estar errado, que trabalham para fazer dinheiro, apenas dinheiro por dinheiro, normalmente não dão muito certo. Eu brinco muito, tá, Camila, que essas empresas que são mercenárias, certo? É como se fosse um corpo sem alma. Eu diria que é um zumbi, né? São aquelas empresas que as pessoas montam para crescer e vender.
Aí eu vendo, o corpo vai, mas esse corpo não tem alma. Quando você tem uma empresa que é formada por um visionário, alguém que acredita, né? Um empreendedor, uma empreendedora realmente que acredita naquilo, que faz aquilo por paixão, é natural que essa empresa tenha uma alma. É natural que as pessoas que estejam lá, elas acreditem no mesmo objetivo, na mesma missão, né, missionária, certo? Ou seja, rapidamente quem chega na empresa compra a ideia da empresa. Quando ele é mercenária, eu estou aqui por dinheiro. E detalhe, pagou 100 mais, Camila, tchau, te deixei, eu vou embora. E pode correr o risco, então, professor, pelo que o senhor está nos apontando, e aí nos corrija se eu estiver entendendo errado aqui, de a pessoa se sentir até sugada dentro dessa empresa. Por exemplo, a gente está ali numa empresa que é mercenária e o senhor citou ali, o chefe, o empreendedor, ele quer só dinheiro, 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 dinheiro. Aí ele contrata ali os seus funcionários, não tem essa alma, essa chama ali, essa missão, né? Como diz, essa causa que a empresa trabalha, e a pessoa vai falar assim, eu não, tô ganhando meu dinheiro, mas o chefe só tá me sugando, só quer saber de ganhar mais e mais, então ela tende não sei se a expressão correta é essa, mas tende a fracassar com uma facilidade maior? Ela tende a custar mais caro. Por quê? Porque quando a empresa só pensa em dinheiro, essa cultura faz parte da fogueira da empresa. Aí, e aí todo mundo só pensa o quê? Em dinheiro, sem dúvida, ok? Agora, quando uma empresa tem uma missão, quando a empresa tem uma alma, quando a empresa acredita que nós fazemos alguma diferença, é inevitável que as pessoas que sejam atraídas para a nossa empresa e retidas na nossa empresa pensem da mesma forma. Porque quem pensa diferente, simplesmente o quê? Sumiu, saiu fora. Na primeira oportunidade já vai. Já vai. Professor, você falou ali da questão da sétima pessoa, né, do preguiçoso, ou aquele que pode eventualmente se tornar preguiçoso porque recebe uma influência do outro ali dentro da organização da empresa, né? Minha pergunta vem, e é dentro dessa curiosidade que a Camila acabou de se referir, que a gente, né, procurou aqui na internet, tem um segundo parágrafo que diz o seguinte: as coisas acontecem de um jeito estruturado ou flexível, tem processo para tudo ou cada um faz como quer, professor? Ok. É uma pergunta bem legal. Uma organização só é organização porque tem processo. Sem processo, deixou de ser uma organização, virou literalmente casa de ninguém. Agora, é interessante isso, Panoc. Os processos têm que estar na empresa para servir as pessoas. Uhum. E não as pessoas têm que estar na empresa para servir o processo. Uhum. O processo tem que facilitar a vida das pessoas e não escravizar as pessoas. E essa linha tênue entre quem serve quem, o processo ou as pessoas, determina sucesso ou fracasso a médio e longo prazo. E ainda dentro dessa cultura, professor, é importante que a gente pense assim nos problemas, porque o senhor, né, em algumas situações anteriores, outras quintas-feiras, a gente já conversou, né, sobre essa importância de planejar, de pensar adiante, mas é importante, né, pensando nessa cultura organizacional também. Tem um problema, lá na frente vai me aparecer um problema X, vou resolver dessa forma, ou eu vou tocando barco e aí o problema vai surgindo, eu vou dando um jeito de resolver, isso aí também faz parte da cultura. Exatamente. Se eu sou um cara organizador, planejador, vai fazer parte da cultura da minha empresa planejar. Se eu sou um cara que chuta a bola e vamos correr atrás, vai fazer parte da minha empresa as pessoas chutarem a bola e sair correndo atrás. Ou seja, como a minha equipe vai se comportar? Muito parecido como eu me comporto. Porque como eu me comporto é como se eu fosse o maestro que dá o tom, né, o diapasão da nota que a equipe vai tocar. Então isso quer dizer que não é errado, então, né, professor? Não estamos falando, então, de certo ou errado. É se adaptar à forma com que eu lidero ali a minha equipe. Fazer tudo errado faz parte da cultura. Fazer tudo certo faz parte da cultura. Nós só temos que escolher, Camila, qual cultura nós queremos para a nossa empresa. Professor, agora são 9h26. Para você que está chegando agora, estamos conversando com o professor Ali Badawi Júnior sobre empreendedorismo. Hoje nosso tema é cultura organizacional. Dentre os subtemas que o senhor colocou aqui, tem um que chamou a atenção: a lacuna do fracasso, aí na sequência, /execução. Professor, detalhe para a gente o que significa. Quer dizer isso? Eu diria que, eu vou ser gentil, tá, Panoc? 98% das empresas, o maior gargalo, o maior desafio está na execução. Olha o que é execução: sair daquilo que nós planejamos, da cabeça, e chegar naquilo que nós fazemos, nas mãos. Eu digo que a diferença entre aquilo que está na mente, né? Vamos atender bem o cliente. Isso é uma ideia. Atender bem o cliente é uma ação.
entre a ideia de atender bem e a ação de atender bem, existe o quê? Essa lacuna, que eu chamo, em que em alguns casos chega a ser uma lacuna do quê? Do fracasso. A gente chega em algumas empresas, que tem na parede lá, a missão da empresa, não sei o quê, é lindo, só que é horrível. A prática, a execução é péssima. E aí, entre aquilo que nós planejamos e aquilo que nós fazemos, existe o quê? A lacuna do fracasso. Só que seria o seguinte, a gente vai ter um intervalo daqui a pouquinho, né? Certo? Me traz essa pergunta de volta após o intervalo, que eu tenho pelo menos uns 10 minutos só para trabalhar em cima dessa palavra chamada só para execução. Exemplificar, a gente tem aí nas redes sociais uma situação realidade versus... Como é que é? Expectativa versus realidade. Né? Isso. Tem uma foto ali que é a expectativa e a realidade é uma coisa. Expectativa é aquilo que planejou, diferente. Realidade é aquilo que nós conseguimos executar. O professor Ali falava, Panoc, e aí você me orienta aí, se já estamos próximo do repórter, para falarmos sobre execução, mas ele também citou um outro ponto, que é essa questão da missão, visão, valores, que é uma coisa curiosa que a gente acompanha há muitos anos, né? A gente abre ali determinado site de uma empresa, ou entra ali na porta e tem ali aquelas palavrinhas, missão, visão, valores. Às vezes eu confesso que eu até acho uma coisa meio parecida com outra, e eu queria então pedir também para que o senhor, depois do repórter CBN, professor Ali, para que o senhor nos explicasse, de fato existe, né, um fator determinante para cada um deles, ou muita gente acaba colocando ali qualquer coisa, qualquer palavra bonita para impressionar, e na prática isso não leva a nada, coisa alguma, depende também do perfil. São alguns assuntos que a gente queria que o senhor conversasse também conosco depois do repórter CBN. Uma pausa e a gente está de volta rapidinho. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Plaenge, o sonho de viver com classe. 6536167171. Unimed Cuiabá, cuidar de você, este é o plano. E Vanguard, repense sua forma de morar. 6521937350. Se você pudesse escolher um curso de inglês com um resultado mais rápido, uma metodologia inovadora ou um domínio do idioma com garantia em contrato, qual escolheria? Escolha os três. Escolha o Flux. Inglês de alto nível que prepara você para grandes conquistas. Pensou em inglês? Pensou em Flux. 2 unidades em Cuiabá, Goiabeiras e Jardim Itália. Fone 3028-2898. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviços e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias, das 11 da noite às 4 da manhã. Apresentação, Paulo Galvão. Meu nome é Ederson Pastre, sócio proprietário da Ideal Imóveis, e estou aqui para falar dessa região maravilhosa que é a região do Florais da Mata. No ano de 2013, eu conheci essa região, uma região promissora, e com a vinda da Ginkgo para essa região aqui, trouxe uma tendência que já era a vocação da região, trazendo uma ampla valorização e uma tendência que já estava acontecendo com a nossa região. A Ginkgo é maravilhosa e a nossa região, então, é fantástica. Ginkgo. Repórter CBN. Quinta-feira, 28 de abril de 2022. O dólar comercial opera novamente em alta. A moeda americana supera mais uma vez a marca dos R$5 no movimento que acompanha o mercado externo. Os investidores estão atentos à possibilidade de uma alta mais agressiva dos juros nos Estados Unidos. Também geram preocupações as restrições para combater a Covid na China e os impactos da guerra da Ucrânia. No momento, o dólar comercial registra alta de 0,87% e é negociado a R$ 5,011. O euro vale R$ 5,257, elevação de 0,22%. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 0,42%, com 109.802 pontos. A taxa de desemprego no Brasil deve ficar entre as maiores do mundo em 2022. É o que mostra um levantamento da Agência de Classificação de Risco Austin Rating, elaborado a partir de projeções do FMI para a economia global. Entre 102 países, o Brasil apareceu com a 9ª pior estimativa,
que chegou a 13,7%. A expectativa ficou acima da média mundial e da previsão para as nações emergentes. A inflação do aluguel desacelerou entre março e abril. O IGPM ficou em 1,41%, queda de 0,33 ponto percentual no período comparado pela Fundação Getúlio Vargas. Em 12 meses, o indicador chega a 14%. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se reúne hoje com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O objetivo é ampliar a ajuda humanitária aos civis que ainda estão na região devastada pela guerra. O conflito completou 64 dias nesta quinta-feira. O Kremlin informou que ativou o sistema de defesa em Belgorod, no sul da Rússia, depois de uma explosão num depósito de munições. A principal suspeita é de que o ataque tenha sido feito por drones ucranianos. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Informações em São Paulo com Marcela Marcos. Marcela. Fernando, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs ao Congresso americano uma quantia significativa de apoio financeiro, propôs que o Congresso envie uma quantia significativa de apoio financeiro para destinar recursos às Forças Armadas ucranianas. De acordo com a agência de notícias Reuters, o objetivo do pedido é, além de aumentar a ajuda à Ucrânia, também endurecer as sanções à Rússia. Biden também propôs que o Congresso ofereça alternativas para que os ativos de oligarcas russos possam ser obtidos legalmente, possam ser confiscados e que o valor obtido seja destinado ao país invadido. As medidas fazem parte dos esforços dos Estados Unidos para ajudar Kiev a se recuperar da destruição da guerra. Fernando. Obrigado, Marcela Marcos. Vale a pena investir em salas comerciais? Segundo especialistas, investir em salas comerciais ainda é uma diversificação rentável e segura. Pare para analisar. Contratos comerciais duram mais tempo. A lucratividade e a demanda de inquilinos é maior que o residencial. E sem contar que Cuiabá é uma cidade pujante e aumenta a vida de empresas a cada dia. Agora, se eu te disser que além de todos esses pontos, você ainda pode comprar sua sala comercial com até R$100 mil de desconto. Isso é interessante para você? Então preste atenção. No dia 5 de maio, a Avante, uma das construtoras mais sérias de Cuiabá, fará um evento para liquidar todas as suas salas comerciais. Será uma chance única para você comprar a sede da sua empresa ou investir. Mas lembre, somente quem estiver presente no evento terá acesso aos super descontos. Dia 5 de maio, das 9 às 19 horas. Quer participar? Ligue agora, 99818-1699 e confirme a sua presença. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Diariamente, nas manhãs da CBN. Apresentação, Milton Jung. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Plaenge, o sonho de viver com classe. 6536167171. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. E Vanguard. Repense sua forma de morar. 6521937350. 9h36 dessa quinta-feira, dia 28 de abril, e a gente está de volta com o Jornal da CBN Cuiabá, nesse segundo bloco aqui, conversando com o professor Ali Badawi Júnior, que nos traz hoje informações importantíssimas sobre a cultura organizacional. Eu acho que muita gente talvez nem conhecia, né, professor, essa expressão, e aí nos escutando deve ter falado, eu já desenvolvia isso lá na minha empresa, no meu empreendimento, mas não sabia que era dessa forma. E o professor hoje, né, Panoc, nos traz aqui assuntos, detalhes, dicas muito valiosas. E antes da gente fazer essa pausa aí para acompanhar o repórter CBN, o professor falava que queria destacar uma palavrinha que acho que funciona
fundamental, né, professor, numa empresa, fundamental para manter essa questão da cultura organizacional dentro ali do nosso ambiente, que é a execução, professor. Okay. Eu acho que é um tema importante e que o senhor deve trazer muitos esclarecimentos para nós aqui. Então imagina o seguinte, nós acabamos de contratar uma pessoa nova. Chegou hoje, né? Eu acho muito legal a cara de uma pessoa nova no primeiro dia de trabalho, né? A cara dessa pessoa é a mistura de duas grandes emoções. Primeira emoção, né? Alegria, puxa, conseguiu um emprego novo. Segunda emoção, pânico, né? Meu Deus, tanta gente nova, dessas pessoas diferentes, será que eu vou dar conta, tal? E aí o que acontece? Como é que a execução funciona corretamente quando se tem uma cultura organizacional? O líder, a pessoa que realmente está no cerne da fogueira, ele vai o quê? Trazer essa pessoa para a sala dele. Importante para quem está nos ouvindo, tá? Toda pessoa nova tem que ganhar um caderno. E na capa desse caderno tem que estar escrito assim, caderno do conhecimento. Tem que fazer parte da cultura da empresa. Veio conversar comigo, traz o quê? O caderno. Eu falei alguma coisa, você anota o quê? No caderno. Vai mexer alguma coisa no sistema. Como é que funciona? Tira a foto e anota onde? No caderno. Então, o primeiro passo da execução é passar a tarefa. Então, imagine que eu contratei ele ou ela, então eu vou explicar para ele qual é o trabalho dele. E olha só que interessante, Camila. Eu tenho que explicar isso passo a passo, detalhe por detalhe. Algumas pessoas falam assim, Ali, eu vou ficar perdendo tempo fazendo isso. Não, isso é uma das coisas mais importantes para o nosso futuro. Depois que eu passei passo a passo, né, eu falei que execução é o gargalo da empresa, né? Então agora eu vou entrar no gargalo do gargalo. Eu vou entrar no famoso acompanhamento. E aí, Panotti, é onde a maioria dos líderes erram. Por quê? Tem gente que passa a tarefa e deixa a pessoa fazer. Não funciona. Por quê? Depois de 2 horas vou verificar que o cara fez tudo errado, a culpa não é dele. Eu passei a tarefa e não o quê? Acompanhei. Então expliquei como fazer, eu sento com a pessoa e faço junto. Detalhe, eu faço e ele me observa o quê? Fazendo. Detalhe, eu vou fazendo e explicando, fazendo e explicando. Depois, ele faz e eu acompanho ele o quê? Fazendo. Primeiro passo, passar a tarefa. Segundo passo, o mais importante, acompanhar a tarefa sendo feita. E após a tarefa ser feita, vem o terceiro passo, que é a consolidação, que é chamado o quê? De feedback. O que é feedback? De uma maneira simples, dar retorno. Eu elogio aquilo que foi feito certo e eu ajusto aquilo que foi feito errado. E à medida que essa pessoa vai se desenvolvendo, eu posso ir o quê? Me afastando dessa pessoa. A tal ponto que vai chegar um momento que essa pessoa consegue andar o quê? Sozinha. Mas por que ela consegue andar sozinha? Porque quando ela chegou, ela foi forjada dentro da fogueira. É na execução que nós vamos construir a cultura. E aí vem a pergunta, Panotti. Quantas pessoas um líder consegue liderar diretamente, Camila? Tá? De 8 a 12. Dificilmente, eu diria que impossível, um líder liderar diretamente mais de 12 pessoas. Tá? Por quê? Porque na hora da execução, ele tem que estar o quê? Junto. Não, olha, na minha equipe eu tenho 40 funcionários e eu lidero todo mundo. De jeito e maneira nenhuma. Você pode ter 40 pessoas na tua equipe, sim, mas você vai precisar de pelo menos mais 2 ou 3 líderes com você, para que vocês consigam o quê? O equilíbrio para liderar todos, né? O maior líder da história, Jesus, e quanto ele escolheu para liderar diretamente? 12. Eu acho que ele sabia de alguma coisa que a gente não sabe. E detalhe, parece que não deu muito certo, né? Ou deu, até hoje a gente não entendeu direito. Okay? A Valéria, professora, ela pergunta bem assim, então o dono da empresa, ele tem que dar a tarefa e acompanhar a execução? Somente o dono pode fazer isso? Quando o dono está começando a empresa, com certeza, Valéria. E aí ele vai formar essa pessoa. Agora, Valéria, se essa pessoa for formada no cerne da fogueira com o dono, vai chegar um momento que essa pessoa vai estar pronta. E aí, quando a empresa crescer, quando chegar gente nova, o dono já não precisa fazer isso. Por quê? Porque aquela pessoa que ele treinou, que faz exatamente como ele faz, vai poder o quê? Passar a fogueira para essa pessoa nova que está chegando. Quando eu falo fogueira, é o quê? A cultura. A cultura. Agora, professor, do ponto de vista da cultura organizacional, a gente sabe que se dá entre os ambientes ali de trabalho e entre as pessoas envolvidas nesse ambiente, né? E o líder é um ponto de referência. E quando o líder, de uma certa forma, ele não faz, digamos, o seu papel, de acordo com o que você diz aí, de coerência, ele não tem empatia pelo próximo, ele nem sequer dá um bom dia.
é um líder? Não. Nós chamamos ele de chefe, né? Líder é uma coisa, líder é um especialista em pessoas, o chefe é um especialista em coisas, tá? Isso daí, em recursos humanos, para o que o pessoal chama de clima organizacional. O clima da minha equipe é responsabilidade da minha liderança. Ou seja, se as pessoas se respeitam entre si ou não se respeitam, se as pessoas se sentem bem ou sentem mal, se as pessoas têm expectativas de futuro ou desesperos pelo futuro, tem muito a ver com o que o líder gera perante a sua equipe. Professor, antes da gente fazer essa pausa aí para acompanhar um repórter CBN, eu falava para o senhor que eu tinha curiosidade de saber sobre aquelas palavrinhas, né? Missão, valores, visão. A gente costuma entrar ali no site das empresas e ver isso, às vezes está pregado ali na paredinha do escritório. E o Roberto, que também nos acompanha, ele até falava bem assim: quero ouvir as explicações do professor Ali. Isso existe mesmo ou já são questões ultrapassadas? De fato, é preciso que a empresa tenha todas essas definições e que faça valer, professor, ou vai ficar ali mesmo só palavra bonita, frase de efeito para inglês ver? Veja só, teoricamente, trazendo de volta, né? Teoricamente, a essência da cultura tem a ver com essas 3 palavras, ok? Só que tem muita empresa que colocou isso na parede. Isso não tem que estar na parede, tem que estar no coração das pessoas. E para que isso esteja no coração, tem que estar na cultura. Porque a cultura é o nosso jeito de ser. Se a minha empresa tem como missão atender bem o cliente, nós temos que atender bem o cliente. Agora, se a missão é atender bem, nós atendemos mal, tira aquela plaquinha da parede. Aquilo é uma mentira. Por quê? Porque a placa não tem que estar na parede. A placa tem que estar no DNA das pessoas. Agora, diante ainda dessa situação, a gente sabe também que dentro ali da empresa tem as preocupações naturais, né? O senhor inclusive citou um pouco mais cedo isso, vendas, entregas financeiras, por exemplo. Em um determinado momento isso pode se sobrepor à conservação dessa cultura e até que ponto o líder precisa estar atento a isso, professor? Ele tem que estar atento o tempo todo, isso gera pressão na cultura, certo? Imagine para nós que nós estamos na última semana do mês, essa semana, quem não bateu meta hoje é quinta-feira, o mês acaba sábado, e é inevitável que quem é da área comercial, e se ele não bateu a meta ainda, espero que já tenha batido, espero que ele já tenha na meta 2, meta 3, meta 4, uma super meta, certo? Mas se ele não bateu, com certeza um vendedor agora, ele está pensando o quê? Cara, eu preciso bater a meta, eu tenho que pagar as contas, ok? Só que isto não pode se sobrepor o quê? Ao que nós acreditamos, os nossos valores, né? Caráter, honestidade, verdade, integridade, lealdade, certo? Por isso que é importante aquela placa não estar na parede, estar no nosso DNA. Mesmo eu precisando vender, eu não posso vender de qualquer jeito. Mesmo eu precisando bater a meta, eu não posso mentir para bater a meta. Então, isso é importante para quê? Para que a gente tenha uma bússola moral norteando o dia a dia das pessoas. Você vai, Camila? Que tem um ouvinte aqui, posso fazer, Panoc? Tem um ouvinte aqui fazendo um questionamento, eu acho que é primo, ele é conhecido como primo lá do Cristo Rei. Pergunta para o professor Ali, quando tem alguém da família e ela vem trabalhar na empresa, é mais difícil controlar essa situação, fazer valer essa cultura organizacional, professor? Direto lá do Cristo Rei, essa pergunta lá de VG, Caio. Bem, é inevitável que as empresas brasileiras, na sua grande maioria, são empresas familiares, ok? Com a família é um pouco mais... Gente, é na família que a gente aprende a conviver. Certo? É na família que as pessoas crescem ou é na família que elas enlouquecem, né? Certo? Segundo Freud, né? Quem tem pai e mãe não precisa de trauma na vida, né? Mas vamos lá, tá? Qual é a ideia? A ideia é bem simples, tá? Ali, é mais difícil com a família? Com certeza. Por quê? Não tem só um envolvimento profissional, tem um envolvimento emocional. Ok? Só que cabe ao líder separar isso. Tá? Por exemplo, meu filho veio trabalhar comigo. Chegou na empresa, no momento da nossa equipe, pai. Não, pai não. Aqui eu sou o Ali. Eu sou o pai aonde? Em casa. Aqui eu sou o diretor e você aqui é o estagiário. Ok? Não, ele é filho do dono. Não. Ele é o estagiário, chegou agora e ele vai ter um gerente e o gerente vai dizer o que ele vai fazer. Não é porque ele é filho do dono que é aqui. Não. Tá? O líder faz parte da cultura separar isso. Certo? Meu amor, meu anjo, minha esposa, meu querido. Não, isso aqui é uma empresa. Isso aqui, a família está em casa. Quando chega aqui, cada um tem as suas funções e cada um cumpre o papel dessas funções. Cabe ao líder fazer essa separação. Professor, você falou da questão tênue ali, do trato, né, com o líder em relação às pessoas que ele deve influenciar. Até que ponto
esse jeito de tratar, ele deve ser diplomático ou direto? Como é que funciona esse detalhe? Eu acredito o seguinte, tá? Respeito acima de tudo, tá? Agora, se a pessoa fez uma coisa errada, por respeito, eu vou sentar com ela e vou falar sobre o erro, tá? Porque se eu não falo sobre o erro, Panoc, ela vai continuar errando. E isso é prejudicial a ela, a nós, ao cliente, a todo mundo. Então, não é porque que eu sou respeitoso com a minha equipe que a gente não vai falar sobre os erros. Não é porque eu sou respeitoso com a minha equipe que nós não vamos tratar assuntos espinhosos. Porque, por respeito, eu tenho que fazer isso. O grande problema é o seguinte, quando esse líder não é líder, e ele é um incompetente emocional, quando ele está bem, ele abraça todo mundo, quando ele está mal, ele dá coice em todo mundo. Esta pessoa, eu chamo ela de infantilizada, né? Ela é uma criança crescida, certo? Ela está no lugar errado. Por quê? Nós demos poder a alguém que não estava preparada para ter poder. Belíssimas explicações, professor Ali, conversando conosco mais uma vez aqui na nossa quinta-feira da CBN Empreendedorismo, hoje falando sobre cultura organizacional. Professor, estamos caminhando aí para essa reta final da nossa conversa de hoje. Fica à vontade, professor, para falar aí algum ponto que nós não abordamos por aqui, alguma dica importante. Para quem está nos ouvindo, tá? Isso é muito legal, tá? As pessoas ouvem muito falar o jeito Disney de ser, né? O jeito Disney de atender. Tá? Olha só que legal, tá? Isso é uma oportunidade única, tá? O vice-presidente da Disney, o cara foi 9 anos como VP da Disney, tá? Ele trabalhou 26 anos dentro da Disney e dos 26, 9 como vice-presidente. Ele ajudou a construir a cultura Disney. Ele vai estar em Cuiabá no dia 14 de julho. É um dia inteiro, é um workshop, não é uma palestra, é um workshop, vai começar de manhã, vai acabar à noite, certo? É um evento feito para empreendedores, para empresários, e ele vai falar sobre cultura organizacional, tá? As pessoas que tiverem interesse, podem me contactar. A minha empresa é parceira, certo? Não é a minha empresa que está trazendo, mas nós somos parceiros no evento, tá? E mais interessante, tá, Camila? Só 100 vagas, tá? Porque como é um workshop, as pessoas vão, né, pode ter acesso a ele, vai ter tradução simultânea, certo? Ele é americano. Presencial o evento? Presencial. Vai ocorrer aqui em Cuiabá. As pessoas vão ter contato direto com ele, tá? Então ele é um evento de 8 horas, aonde ele vai falar sobre como foi construída a cultura Disney. Detalhe, não é alguém que foi na Disney, fez um treinamento e trouxe para o Brasil. É o cara que estava lá dentro, que ajudou a construir a 4 mãos esse processo, tá? As pessoas que tiverem interesse, entrar em contato no meu WhatsApp. Tá, vou passar o número aqui, 11, né, São Paulo 11 991578174. Gente, apesar do meu WhatsApp ser de São Paulo, eu moro em Cuiabá. 11 991578174, certo? Vai ser no dia 14 de julho, é um dia inteiro, é uma quinta-feira, vai começar de manhã às 8 horas e vai até às 18 horas, certo? É com o Dan Cockrell, é o nome dele, chama-se, a pessoa fala Dan, né? Dan Cockrell, certo? No dia 14 de julho, cultura organizacional. E dentro disso, professor, alguma dica de livro para o ouvinte que nos acompanha aqui nessa manhã de quinta-feira? Falamos aí sobre cultura organizacional, mais uma vez, né? Falando sobre a importância da liderança, enfim, alguma dica de livro para essa quinta-feira? Aonde eu aprendi muito sobre cultura organizacional foi quem criou essa palavra no mundo, tá? O cara que criou isso no mundo foi um cara chamado Samuel Walton, também conhecido como Sam Walton. Esse cara abriu uma empresinha chamada Walmart, né? Certo? Pequena empresa. O que aconteceu? O Sam Walton, ele abriu uma empresa e criou uma cultura. Quando ele abriu um segundo mercado, ele falava assim, parece ser uma outra empresa. Quando ele abriu um terceiro, era uma outra. Ele falou, cara, eu vou ficar doido. E aí ele falou assim, eu preciso desenvolver o quê? Uma cultura que não importa quantos mercados eu abra, todos vão falar a mesma língua e agir do mesmo jeito, tá? O nome do livro é Sam Walton, Made in America. Boa, tem um ouvinte que nos acompanha aqui, que ele fez uma observação importante, o Rodrigo, professor, lembrando que estamos enquanto capital nesse esforço de recuperar a força do turismo comercial que temos, esse evento é uma síntese disso, que Cuiabá é uma potência em turismo de negócios, professor Ali falava aí, e o Rodrigo nos mandou essa mensagem aqui, a gente já agradece a participação também. Obrigada, professor, mais uma vez pelos ensinamentos dessa quinta-feira. Na quinta-feira o senhor vai estar por aqui, vai estar fora? Aqui em Cuiabá. Nosso encontro, então, presencial na próxima quinta. Ao longo da semana aí a gente vai trazendo detalhes de qual será o nosso tema da semana que vem. Panoc, como é que você nos orienta aí? Uma pausa? Vamos fazer uma pausa, só lembrando, o professor falou que o evento vai acontecer na quinta. Nós vamos
falar com o senhor antes ou depois, né? Eu já fiquei Isso é uma boa pergunta. Vai ser no dia 14, é uma quinta, exatamente. Qualquer coisa você traz ele aqui. Mas vai ser em julho, tá, gente? Qualquer coisa você traz ele aqui na CBN também. Eu vou aperfeiçoar meu inglês. Vai que... Não, o professor traduz, né?